Boa tarde, turma! Aqui é a professora Débora, professora de Ciências. Vamos dar continuidade às atividades do Caderno Base da REME, volume 3. E a atividade está na página 93, as atividades 8 e 9, conforme aparece aí na tela de vocês. Mas antes de respondermos a questão 8, vamos relembrar o que é uma alimentação saudável? Vemos aqui nesta imagem uma diversidade de cores e vários alimentos, não é mesmo? Vamos conhecer cada um deles. Os legumes. Vocês sabem diferenciar o que são legumes e verduras? Os legumes são aqueles em que a parte comestível, que é aquilo que nós comemos, são frutos ou sementes, como acontece com o feijão, a lentilha, o arroz, o pimentão, a laranja, a abobrinha, entre outros legumes. Podemos ver aqui um exemplo, nesta imagem, de alguns legumes. Agora, vamos conhecer as verduras. O que são verduras? As verduras são plantas, folhas e flores comestíveis. Atenção! Flores comestíveis são aquelas flores que nós podemos comer. Nem toda flor é comestível. Entenderam, crianças? E geralmente elas possuem uma tonalidade, ou seja, uma cor verde. Por exemplo, alface, couve, brócolis, espinafre, entre outras diversas verduras. Como podemos perceber, nessa imagem aqui. Então, turma, depois de nós conhecermos a diferença entre legumes e verduras, vamos responder as questões, lembrando que para manter uma alimentação saudável, o nosso prato das nossas refeições deve ser bem colorido. Então, vamos lá ver qual é a questão 8. Questão 8. Desenhe no espaço aí no caderno de vocês os alimentos que você come em sua casa. Está bem fácil essa atividade, né? Eu quero só ver se vocês estão mantendo uma alimentação saudável. Vamos conhecer agora os sentidos. Vocês sabem quais são os 5 sentidos? Prestem atenção. Visão, olfato, o tato, o paladar e a audição. Visão. Com os olhos, identificamos as cores e as formas dos objetos. Vamos ver aqui, já estamos utilizando a visão para vermos, para enxergarmos, essa imagem que tem uma criança utilizando um binóculo. Ela está utilizando qual sentido principal aqui? O principal é a visão. É claro que ela também está utilizando o tato para segurar o binóculo. E por falar em tato, o tato, com a pele sentimos o frio e o calor. Olhem aqui, observem uma pessoa que está com frio. E o olfato? Com o nariz, sentimos os cheiros e os odores. Aqui temos uma criança, que está sentindo o cheiro das flores. Será que tem mais sentidos para conhecermos? Temos sim! Aqui temos o paladar. Com a língua, sentimos o sabor dos alimentos, salgado, doce, azedo, amargo, além das sensações de quente e frio. Afinal, você já queimou a língua alguma vez quando você foi comer alguma comida que estava muito quente? Pois é! Vamos observar aqui a imagem com as crianças se alimentando e elas estão utilizando o sentido do paladar. Faltou um sentido, qual que é? É a audição. Com a audição nós escutamos, ouvimos. Com os ouvidos, ouvimos os sons, ruídos e barulhos. Nessa imagem aqui podemos perceber uma pessoa adulta e uma criança. Uma pessoa adulta está conversando bem próxima a uma criança. E essa criança está utilizando a audição para poder escutar.
Agora eu trouxe algumas curiosidades para vocês. Vocês sabiam que os animais também utilizam os sentidos? E cada um deles tem um sentido mais apurado que o outro. Vamos conhecer o olfato das cobras. As cobras respiram por meio das narinas, igual nós, não é verdade? Mas a maior responsável pelo olfato desses répteis é a língua. Vocês sempre já viram uma cobra que não fica mostrando a língua? Não, né? Todas as cobras, elas utilizam a língua para sentir o olfato. E a visão? Algumas espécies de aranhas saltadores possuem 8 olhos posicionados na cabeça. Estão vendo aí a imagem? Não só para criar uma visão de quase 360 graus, que é você girar tudo, mas também porque assim elas conseguem detectar a radiação ultravioleta e elas utilizam isso para poder sobreviver. Gente, já pensou se nós tivéssemos uma visão igual a das aranhas? Enxergaríamos tudo. E agora a audição. Para não perderem a voz com uivos em couro, sabe aqueles lobos que utilizam os latidos, os uivos, todos parecidos? Eles não são parecidos para nós humanos, mas para eles conseguem identificar cada um do uivo. Eles escolhem uma nota específica para se comunicarem uns com os outros. Olha só, vocês perceberam como a audição dos lobos é excelente? Após nós vermos essas curiosidades e aprendermos um pouco mais e sabermos que não apenas nós, seres humanos, possuímos os sentidos, mas também os animais, vamos responder à questão 9. Leia o texto e observe as imagens abaixo. Vamos fazer a leitura deste quadro aqui. Qual é a informação que ele traz? Por meio dos 5 sentidos, podemos enxergar, sentir os sabores, os cheiros, escutar os sons e tocar em objetos. Aqui temos a visão, o olho, a audição, ouvido, olfato, nariz, tato, mão, paladar, a língua. Eu quero deixar aqui uma dica. Aqui temos o tato, a mão apenas para exemplificar, porque nós sentimos o tato também na nossa pele. Lembra do frio, do calor que nós sentimos? É o tato que nós utilizamos. Então vamos aqui responder a questão. Marque um X nas informações que correspondem ao olfato. Qual é o olfato? Vamos ver aqui, sentir os cheiros e os odores. E o paladar? Aonde está o paladar? Aqui, a língua, sentir os sabores. Vamos ler os itens para vocês responderem. Criança cheirando uma flor, qual será o sentido que ela está utilizando? Criança ouvindo música, e agora, qual será o sentido? Criança comendo bolo. Respondam quais são as informações correspondentes quanto ao olfato e ao paladar, marcando o X. E essas, turmas, são as atividades de hoje. Até a próxima aula. Aguardo as devolutivas de vocês.